Olá gente, tudo bom? Olha só, eu vou gravar esse vídeo aqui para esclarecer algumas dicas, algumas dúvidas de alguns estudantes e também dar uma dica sobre fazer média de várias tabelas. Eu já gravei vários vídeos sobre esse tipo de assunto, sendo que é um assunto sempre recorrente, é uma coisa muito comum a gente ter muitas tabelas de dados para analisar, né? E às vezes não é um trabalho nem sempre muito prático, muito, né? Nem sempre é simples fazer esse tipo de análise. Então eu vou fazer um videozinho mostrando como é que eu faço as minhas análises aqui. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, eu estou aqui no trabalho de um dos meus estudantes, aí eu tenho esses dados aqui. Vou mostrar para vocês uma coisa aqui. Eu tenho esses dados aqui que são várias curvas de vários experimentos numéricos, certo? Feitos em um sistema desordenado. Então, observe que tem aqui no nome do dado, vou marcar aqui para vocês, um seed, que é a semente do gerador do número aleatório. Então, cada curva dessa aqui, que você está vendo aqui, cada curva aqui, são resultados de experimentos em diversas amostras, tá bom? Esse tipo de experimento a gente faz e precisa depois fazer uma média, né? Então, eu vou abrir todos para vocês aqui. Aí observe que acontece um negócio interessante nesses dados aqui. Às vezes o método não converge bem, ou falta energia, ou acontece algum problema que se você dar um zoom aqui, você vai ver que teve dado que não acabou. Né? Teve dado que só veio até aqui, teve dado que só veio até aqui. Aí assim, para o cara não, né? Ó, se você clicar aqui, observe o que eu fiz aqui. Ó, só para chegar nisso aqui eu fiz xmgrace, aí botei MA. Aí eu peguei, ó, isso aqui é o começo desses arquivos aqui. Qual é a diferença deles agora? Basicamente a semente. Aí eu boto um asterisco aqui. Ele vai abrir todos os arquivos que começam com esse cabeçalho aqui, entendeu? Aí bato o Enter e aparece. Aí o que acontece? Observe que se você... Ó, deixa eu dar um zoom aqui para você ver. Você vai ver que tem dado que não chegou até o fim da integração do experimento, né? Teve dado que só veio até aqui, né? Mas o dado tá certo. Agora faltou luz ou deu alguma zica aí, o negócio não acabou, entendeu? Aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu resolvo isso. Como é que eu fiz, quer dizer, como foi a minha solução, né? Primeiro eu faço um comando cat. Aí eu pego esse mesmo cabeçalho, com esse asterisco. Junto todos num único arquivo. Então eu faço cat todos os arquivos e jogo o resultado no arquivo 1.dat. Quando eu faço isso, eu gero um arquivo chamado 1.dat, que esse arquivo tem todo mundo. Todos os dados estão aí. Não tem tudo dentro, né? Olha aí. Tá tudinho aí. Aí qual é a ideia agora? A ideia agora é o cara fazer uma média disso aí. Aí eu vou aproveitar todo mundo. Os dados que só vieram até aqui, eu só uso eles até aqui. O dado que veio até aqui, eu uso até aqui, entendeu? Aí eu vou usar todo mundo. Vamos dar uma olhadinha nessa tabela. Vamos abrir. Calwrite 1.dat para você ver como é que fica essa tabela aí. Ela vai abrir meio lentinho, porque tem dado demais. Scroll abriu, né? Observe que ela tem 4 colunas, né? Aqui é o tempo, aqui é a medida física que eu faço. Essas outras duas coisas aqui são variáveis de controle da precisão numérica da integração. Por enquanto elas não são tão relevantes, só para a gente ter uma noção. Aí eu saio, o tempo vai crescendo. Quando o tempo chega lá da ordem de 48.000, ele volta para um número pequeno. Por quê? Porque é uma próxima experimento, é uma próxima amostra. Entendeu? Então eu empacotei todo mundo aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um programa para ler esses dados, particularmente a coluna 1 e a coluna 2, certo? Ler essa coluna 1 aqui, coluna 2, e vou usar esses dados para fazer as médias, entendeu? Então eu criei o seguinte programinha, deixa eu mostrar para vocês aqui. Criei um programinha que é esse médias alto geral, programinha em Fortran, tá bom? Aí o que esse programinha faz, né? Esse programinha ele vai pedir o nome do arquivo de dados, no caso vai ser 1.dat, né? Aí ele abre esse arquivo, né? Ele guarda o nome que você digitar lá nesse cara aqui. Aí eu peço o nome do arquivo de saída, que é a saída contendo a média. Aí eu abro aqui os dois arquivos. Eu abro um arquivo, que é a saída, que é esse aqui, e abro esse arquivo, que é o arquivo para entrar, para ler, né? Eu abro o arquivo que vai ser o arquivo de dados, né? Aí eu leio todos os pontos do arquivo de dados. Ó. Essa instrução aqui eu já expliquei em outros programas meus. Basicamente é um while
que ele vai ficar lendo todas as linhas daquele arquivo de dados até terminar, tá bom? Já expliquei isso em outros programas meus. Aí aqui, ó, como eu tenho 4 colunas, eu boto para ler as 4 colunas no read, tá vendo? E ele está lendo na unidade 3. A unidade 3 é o arquivo de dados de entrada, entendeu? Aí lê as 4 colunas. Obviamente que eu só vou usar duas. A primeira coluna e a segunda coluna, que é basicamente o tempo e a medida física, ok? Pronto, aí agora o que é que eu faço? Uma vez que eu acumulei todas aquelas colunas aqui, desses dois caras, aí eu vou fazer um loop varrendo o tempo. Eu vou varrer o tempo de 0,25 até 48.000, que é o tempo máximo que eu usei lá na minha tabela. Se você olhar, se você der uma olhadinha no arquivo 1.dat, dê uma olhadinha nele lá. Vamos olhar ele de novo. Você vai ver que o tempo máximo que ele vai, ó, o tempo é essa primeira coluna. O tempo máximo é até 48.000, né? Aí eu vou percorrendo, certo? Do valor pequenininho de tempo até 48.000 e vou vendo quais daqueles dados, ou seja, eu vou varrendo aqueles dados para ver quais deles está em torno dos tempos aqui, entendeu? Aí ele vai varrendo todo. O que tiver em torno daquele tempo ele usa, faz aquela média, a médiazinha em torno daquela janelinha ali, compreendeu? Então basicamente é isso. Aí feito isso ele escreve. Então os dados que não estão completos também são utilizados, né? Também são utilizados. Vou mostrar para vocês como é que fica bem bonitinho. Médias, né? Aí vamos lá, né? 1.dat, que é o arquivo de dados, eu boto qualquer coisa aí, s.dat de saída, né? Aí ele vai ler todo mundo, vai fazer a média. Aí quando se você lê agora os arquivos, você vai ver que ele está bem condizentezinho, a média está bem condizente. O 1.dat são os meio mundo de dados e o s.dat está aí pelo meio, né? São dois arquivos. Um tem uma pancada de dados, o outro é a média. O outro eu vou botar uma linha vermelha e vou botar uma linha bem grossa aqui para a gente poder enxergar ela no meio dos dados aí. Tá vendo aí? Entendeu? Então esse é a conta. Nesses meus dados, tem alguns dados também de até 50.000. Então eu posso chegar naquele programinha lá. Cadê? Posso modificar o programa para, em vez de ir até 48.000, ele ir até 50.000. Para poder pegar aquele restinho de dados ali, né? Deixa eu fazer aqui, vê se... Ao invés de 48.000, eu boto aqui 50.000, tá bom? Aí faço de novo. Compilo. E faço de novo. 1.dat, que são os dados, e a saída eu chamei de s.dat. Né? Aí ele vai calcular aí. Aí agora terminou. Agora eu vou abrir os dois de novo, daquele mesmo jeitinho que eu abri. Vou colocar a curva média, que é essa daqui, uma linha bem grossa para a gente poder enxergar ela no meio desses dados e tá aí. Ó. Os dados é esse negócio preto com um monte de dado e a linha vermelha é a curva média. Tá vendo? Então é uma maneira bem simplesinha de fazer a média e de aproveitar todos os dados, inclusive aqueles que por algum motivo não terminou, né? Tá bom? Então é isso, gente. Beleza. Obrigado. Espero que tenha ficado claro aí, viu? Obrigado. Um abraço. Tudo de bom.